Ter um câncer é um desafio extremamente difícil. E ele pode surgir em qualquer parte do seu corpo. Na história da Olivia, ele surgiu no colo do útero. Bem-vindos ao episódio Olá, sou paciente oncológica e essa é a minha história. Olá, sejamos todos bem-vindos a mais um episódio do Amor Simples de Doar Podcast. Eu e o Igor, a gente está aqui muito feliz recebendo vocês em mais um dia. E para contar a história de hoje, a gente vai contar com a Olivia. Obrigada. Bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui nesse domingo fazendo essa gravação com a gente. Bom, Olivia, a gente não se resume só a esse diagnóstico, né? Por favor. Então conta pra gente a sua história. Sim, meu nome é Olivia, eu sou do Espírito Santo, sou capixaba. Tive uma vida muito boa lá, morava de frente pra praia, ia pra praia todo dia. Ia pra praia todo dia, eu sempre tive essa curiosidade. Será praia que todo dia. Chegava da escola, ia brincar com meus amigos na praia. Depois ia fazer vôlei de praia. Depois ia assistir meu irmão jogando futebol. Nossa! Também assim, praiana mesmo. Comemos camarão, polvo, muqueca, caranguejo, caranguejada. Que delícia! Essa vibe capixaba que eu cresci sempre... Fui muito grata a isso, mas hoje, morando na Irlanda, eu vejo, nossa, quanto minha vida foi boa naqueles dias de sol, né? Mas também sou muito feliz aqui. Então, como é que você veio parar na Irlanda? Bom, eu já vim mais velha pra cá, né? Eu sou arquiteta. Ah, legal! E eu tinha uma empresa lá no Espírito Santo e meus irmãos moram no Canadá, meu irmão e minha irmã. Então, eu sempre tive essa curiosidade, assim... Será que eu tenho que... Porque a vida no Espírito Santo é muito boa, em Vila Velha, de onde eu sou, né? Sim. Então eu fico assim, será que eu tenho que... O que tem lá do outro lado? Que eu vou perder alguma coisa? Eu tô perdendo alguma coisa? Você fica naquela bolha. Todo mundo que vai e não volta, né? E aí meus irmãos foram... Eu visitei eles no Canadá, mas eu não amei o Canadá. Eu gostei, achei lindo, mas não era pra mim. Faltava alguma energia, assim, sabe? Não sei. Entendi. E aí eu vim pra Irlanda, decidi... Qual cidade do Canadá eles moram? Hoje eles moram em Kelowna, British Columbia, perto de Vancouver, tipo 4 horas de Vancouver. Entendi, é frio. Sim. É frio, mas é quente também, mais quente que aqui no verão, né? É linda a cidade. Não é muito difícil ser, né? Sim, eu vim pra Irlanda e tem 5 anos e meio isso, né? E como é que você veio parar aqui na Irlanda? Depois você conheceu o Canadá com seus irmãos? Sim, e aí eu só queria aprender a falar inglês. E aí Entendi. E eu vim pra Irlanda e eu consegui um emprego como arquiteto no meu primeiro dia aqui. Que isso! Olha! Era pra eu ficar aqui. Os brasileiros assim, meu Deus! Sim. Era seu destino. Era meu destino ficar aqui. E eu trabalho como arquiteta desde então. Nem tinha inglês ainda, já tava trabalhando como arquiteta. E o inglês é rápido também, né? Mais ou menos. Eu demorei, assim, que eu me senti confortável mesmo em falar 1 ano e meio a 2 anos. Entendi. Porque assim, também tem uma coisa, né? Não importa quantos anos você estude o inglês. Tenta conversar com o irlandês a primeira vez. A primeira. Você quer chorar. Não só conversar, entender o que eles estão falando. Não tem. Não dá. É uma outra coisa. Até hoje, às vezes, você tem que concentrar bem pra entender, dependendo do local que eles são, né? E aí você veio solteira? Vim solteira pra cá, e sozinha. Eu tenho um amigo, hoje ele é meu melhor amigo, né? Mas ele era um conhecido meu, que minhas amigas me deram um telefone. Eu falei, olha, eu tô chegando aí, não sei nada. Ele, não, vou te dar maior suporte. E ele me deu, e ele é meu melhor amigo. Inclusive, na época do câncer, o Arthur. O Arthur foi beijo, assim... Arthur. Beijo, Arthur. O Arthur foi maravilhoso. Foi comigo no médico e... Entendi. Me deu um apoio sensacional. Como é que foi esse diagnóstico? O que aconteceu? Porque aqui não tem uma medicina preventiva, né? Então como é que você descobre? Não, foi um nightmare. Bom, vou começar a contar a história triste, porque realmente foi um choque pra mim, pra todos os meus amigos, né? Pra minha família. Eu comecei a sentir... Eu cheguei aqui na Irlanda com 32 anos, né? E aí teve Covid e tudo mais. E é verdade. Sim, passamos por tudo isso. E aí, com 36 anos, que isso tem 1 ano e meio atrás, 2023, eu tava namorava na época, e eu falei com meu namorado, tem alguma coisa estranha acontecendo comigo, às vezes eu tô fazendo xixi, eu não sei se eu tô fazendo xixi. Eu não tava entendendo. Então, marquei uma ginecologista aqui,
E aí eu fui nessa ginecologista e ela não me examinou ginecologicamente. Ela só fez tipo um swap. Ela passou um cotonetezinho. E aí ela botou num espectro, assim, alguma coisa. Ela falou, você tá com uma bactéria, eu vou te dar um antibiótico. Não me examinou, não viu nada. E eu tô tomando antibiótico. Aí meio que veio Natal. Isso foi em dezembro, né? Meio que veio Natal. Dezembro agora? Dezembro de 2023. 23, tá. Isso. E aí veio o Natal, aí depois de janeiro continuei com aquela mesma sensação que eu estava de vez em quando fazendo xixi. Aham. E aí eu marquei uma outra ginecologista. E aí eu contei toda essa história pra ela, ela falou, vou te examinar. Quando ela me examinou e ela olhou dentro de mim, ela viu o meu tumor e ela achou que eu tinha esquecido um OB dentro de mim. Meu Deus! É. E ela falou, você esqueceu um OB. Aí eu fiquei tão sem graça. Eu falei, como assim eu esqueci um OB? Tem 3 meses que eu tô sentindo, né? Desde dezembro, né? Eu fui fevereiro, final de fevereiro nela. E aí eu falei assim, fiquei toda sem graça. Ela, eu não vou tentar, eu não vou tirar agora, eu vou te mandar direto pro hospital, porque se tá esse tempo todo, vai esfarelar. Então eu vou te levar pro hospital, mandar pro hospital. Eu fui andando direto pro hospital, que era perto da clínica. Cheguei lá no hospital, eles já me levaram pra uma sala de cirurgia. E aí foram me examinar ginecologicamente, eram 2 enfermeiras, elas falaram assim, Olivia, a gente vai tirar, pode ser que doa um pouco, né, porque pegaram uma pinça, né, pode ser que doa um pouco. E aí elas começaram a tentar tirar o meu tumor, que a princípio era um OB. Meu Deus! E foram uns 25 minutos ali e elas são bem queridas, assim, uma segurava a minha mão e minha lágrima escorrendo. E aí até que elas falaram assim, a gente não tá conseguindo, a gente vai ter que chamar um médico. E aí chamaram um médico, e aí o médico me examinou, fez um exame de toque. E ele falou assim pra mim, por que você tá falando pra todo mundo que é um OB? Eu falei, eu não tô falando nada, quem tá falando são os médicos. E aí ele virou, olhou, mudou a cara e falou assim, I'm so sorry, eu sinto muito. Eu vou te encaminhar para um oncologista. Eu falei, você tá falando de câncer? Aí ele, sim. Meu Deus. Assim, caramba. Foi esse trauma, assim. E aí eu liguei pra minha mãe e ela... E você fica, será que eu entendi direito? Porque... em inglês, né? Eu Cancer, like... Eu vou te enviar pra biópsia, mas ele já meio que falou ali que eu tinha, né? Pelo que eu entendi. Não sei se foi tudo acontecendo. E aí saí, liguei pra minha mãe. Mãe, ela tava de férias, era tipo um feriado. Não sei se era chegando no carnaval, era fevereiro, final de fevereiro. E aí ela falou assim, não aceito, ninguém pode olhar e falar que é câncer, tem que ter biópsia. Não, aí marcaram a biópsia no dia seguinte, né? E assim, falei pra todos os meus amigos e foi aquela comoção, porque eu sou uma pessoa muito alegre, eu tenho muitos amigos. E liguei pra minha melhor amiga Bárbara, pro Arthur, eu falei, alguém tem que ir comigo. Não, ninguém foi comigo naquele dia, só na semana seguinte, quando a biópsia pegar o resultado. Então foi assim, uma semana de... É indescritível. Foi uma semana pensando, será que eu tô com algo que você nunca imagina, você não pensa nisso, né? E ao mesmo tempo tentando ser positiva, né? Minha mãe colhendo todos os dados no Brasil, tudo que ela poderia colher lá. Levou para um primo meu que é um cirurgião oncológico, levou para um médico, tudo assim, né? E a ginecologista dela, não, eles não podem falar. Não, espero o resultado na semana seguinte. E aí eu voltei com o Arthur e com a Bárbara, eles foram comigo. E aí teve o resultado, que realmente era câncer, era um câncer de colo de útero. Tava no estágio 3, que é um estágio avançado. Caramba. E que eu ia ter que entrar... Por causa da outra médica, né? Que você foi numa médica em dezembro, né? Eu culpei muito ela, mas ao mesmo tempo, como os médicos falaram, tava em estágio avançado. Ele não cresceu em 3 meses, ele cresceu em anos. E eu fazia o exame, o preventivo todo ano. E o meu preventivo eu tinha feito no ano anterior. Era pra ter pego alguma coisa, entendeu? E não pegou nada. Não. Então, assim... Algum erro aconteceu atrás ou no meio, e infelizmente eu tive que passar por isso. Entendi. E essa é uma história dolorosa, mas de vencimento no final. Entendeu? Como é que foi o tratamento? O que você fez de tratamento? Bom, com todos esses erros médicos aqui, eu decidi voltar pro Brasil. Porque o meu tratamento foram 5 quimioterapias e 25 radioterapias.
e 4 braquiterapias. A braquiterapia é uma radioterapia interna. Então, eles colocam a rádio dentro, você tem que ficar na pose ginecológica. Então, assim, o tratamento não é fácil, porque é muita gente tocando lá o tempo todo, te examinando lá o tempo todo. É muito desconfortável. Você percebe que seu corpo é só um corpo, assim, você não é nada. Né, assim, você tem o espírito, claro, a sua alma, mas o seu corpo realmente é uma carne. Eu senti exatamente assim. Foi bem intenso, assim, mas... E também voltar pro Brasil, largar toda a minha vida, porque eu estava num momento aqui na Irlanda muito feliz. Eu tava feliz com o meu namoro, feliz, eu tinha acabado de mudar para um emprego novo, eu tinha 2 meses no emprego. Caramba, não tava no probation ainda. Eu tava no probation, mas a minha empresa também na época, eles foram maravilhosos. O dono da empresa, a esposa dele falou, vai, quando você voltar, seu emprego vai estar aqui. Eles esperaram por mim, entendeu? E isso foi tipo assim, um incentivo em todo o meu tratamento. Eu acredito que o meu processo foi muito doloroso, mas foi muito lindo ao mesmo tempo, sabe? Entendi. Eu tive muito apoio de muita gente e isso facilitou muito no decorrer de tudo, sabe? Você ficou quanto tempo no Brasil? Eu fiquei 9 meses no Brasil. 9 meses. Foi um parto. Ficou com um contrato suspenso? Fiquei, eu fui demitida, né? Eu fiquei 2 meses lá, demitiram. E aí quando eu voltei, eu falei... Tô curada. E aí eu cheguei aqui e voltei na semana seguinte, 2 semanas depois que eu tinha chegado. E você ficou lá no Brasil 9 meses, você sentiu diferença Brasil e Irlanda? Aqui não é mais foi meu outro lugar. choque, porque eu sempre fui muito brasileira, como eu falei, eu sempre cresci num local muito agradável, mas eu já tava 5 anos aqui, entendeu? Então, voltar pra morar com meus pais, e como paciente oncológica, porque assim, você chega no Brasil e minhas amigas estavam todas me esperando no aeroporto lá, sabe? Meus amigos aqui me levaram no aeroporto, então foi muito cuidada. Legal. Foi muito lindo, assim. E aí, cheguei lá e no dia seguinte, já indo pro PET scan, no dia seguinte, fazendo um monte de exame e vai em médico, vai em outro médico. E aí, todo mundo te contando o que vai acontecer com o seu corpo, sabe? Todas as perdas que você vai ter, todas as possibilidades que podem acontecer. É muita informação, informação. Mas também estar no Brasil, hoje eu vejo que foi a melhor opção que eu poderia ter acontecido. Eu me reconectei com... Não é que eu não era conectada, mas você se reconecta com seus amigos de lá, com suas famílias, sabe? E todo o processo foi... E intenso. Você sabe os índices desse câncer que você teve? Olha, a gente sabe que o câncer está aumentando de uma forma geral. Sim, né? Sim. Eu sei que é um câncer feminino, né? Acontece nas mulheres. E ele é o terceiro, assim, o primeiro acho que é o câncer de mama, depois o câncer do colo retal. O intestino. Eu acho que eles chamam colo retal. O colo retal, que é o da Alia Neves, sim. E o terceiro seria o colo de útero. O colo de útero. E qual é a prevenção desses? É fazer preventivo? É pra fazer preventivo. Todo ano faça preventivo. E hoje em dia, eu acredito que futuramente vai haver menos índices, porque se você tomar a vacina do HPV de criança, né, de 15 anos, 14 anos, se você já fazer o preventivo e tomar a vacina, você tá... É o HPV que causa esse câncer. É o HPV que causa esse câncer. Entendi. Eu já tive HPV. Eu acho que eu tive. Acho que toda mulher tem. Pois é, eu na verdade quando eu descobri, eu me senti envergonhada, assim. Não sei. Não, 99% das mulheres. E aí eu descobri que todas as minhas amigas, todo mundo que eu conversei, todo mundo teve. Então, assim, é uma vacina. Se você estiver lá atrás, você não vai passar pelo que eu passei. A nossa geração não teve acesso à vacina de HPV. Eu me lembro que eu tive essa complicação uma vez. E aí eu não sabia que essa complicação podia virar um câncer. Pois é. E pelo que você tá falando, é bem silencioso esse câncer, É silencioso, porque é interno, né? Você não sabe o que tá acontecendo. Tem várias... Não, é porque assim, por exemplo, um câncer de mama, sei lá, se você faz o toque, você pode sentir. Não sentia nada. A Daiane, que veio falar do testículo, que às vezes você pode sentir, mas... Útero, onde que você vai tocar? Não, que nem o intestino. A Alê falou que quem salvou ela foi a Preta Gil, falando pra prestar atenção nas fezes. Sério? Foi. Aí ela começou a prestar atenção nas fezes dela e descobriu que tava com câncer no colo do reto. Porque assim, como é que você vai fazer a prevenção? A gente não sabe, exatamente. Tem que ir no médico mesmo, tem que fazer a prevenção todo ano.
E como que você entrou em remissão? Como é que foi isso? O que aconteceu, né? Fiz todo o tratamento, que foi um tratamento super doloroso. E uma coisa interessante que me aconteceu, eu não sei porquê, eu foquei em escrever tudo que estava acontecendo comigo. Ah, legal. E vários momentos eu estava muito mal, alguns dias mais acordadas, então nesses momentos que eu tava mais acordada, foi ideia, na verdade, da minha mãe, da minha psicóloga, que eu continuei com a minha psicóloga, né? Foi muito importante pra mim nesse momento também. Era brasileira. Eu já ia nela, é uma psicóloga online, eu comecei por causa no Covid, né? Que a gente tava em casa. E aí, sim, continuei mesmo por autoconhecimento mesmo. E ali eu continuei com ela. Então, assim, foi muito bom ter um acompanhamento psicológico nesse momento. E ali... Então, assim, o câncer foi complexo. Eu me senti uma tortura em vários momentos, assim, sabe? O tratamento destrói muita gente. O tratamento destrói muita gente. Embora não pareça, assim, porque, tipo assim, meu cabelo... seu cabelo nem caiu. Sim, mas já tá com outras coisas, sabe? Com certeza. Não tem como fazer uma quimioterapia e sair ileso. Exato. E aí, quando eu recebi o diagnóstico de cura, né, na remissão, nossa... Eu e meus pais, a gente ficou radiante. Assim, não é que eu não acredito, porque em todo o processo, não vou falar que eu estava, vai tudo dar certo o tempo todo, porque teve momentos e momentos. Claro, a gente é humano. A gente é humano, mas sim, eu fiquei curada e Você fez alguma festa pra comemorar? Não, eu fiz mais com a família mesmo, assim, e voltei pra Dublin, né? Porque eu recebi o diagnóstico um mês depois, eu tava aqui, e minha família, não, você vai, seus médicos, não, eu vou. Porque eu senti assim, eu tenho que voltar pra lá, porque quando eu chegar em Dublin, eu vou estar curada na minha cabeça, sabe? Que legal! Fui pro Brasil resolver esse problema. Fui pro Brasil, exato. Só que eu cheguei aqui... Sua casa tava aqui ainda? A minha amiga tava alugando meu quarto, ficou no meu quarto, assim, tudo foi acontecendo. E eu voltei pra Irlanda. Só que não foi, assim, o dia do diagnóstico de cura é maravilhoso. Mas aí quando você volta e minha vida começou a acontecer aqui de novo, você tem várias coisas que ainda você tem que superar, né? Mentalmente. E a Olivia que eu saí, não foi a Olivia que eu cheguei. E meus amigos que eu deixei, eles já eram diferentes. O meu emprego já era diferente. Então, é estranho isso. As coisas mudam, né? As coisas mudam. Então, assim, toda aquela fantasia que eu tava, eu estou no melhor emprego da vida, meus amigos são os melhores do mundo. E são. E eles foram, entendeu? Quando eu voltei, eu ainda tive que lutar com muitas batalhas na minha mente. E ainda estou, porque tem um ano e meio, né? Então, tem dias, eu estou muito feliz, estou me sentindo num momento muito saudável comigo mesma, sabe? Estou focada nas minhas coisas. Mas tem dias que eu choro pelo que eu passei, assim, eu penso, nossa, eu passei por isso e choro, porque foi difícil, sabe? Foi difícil. E na época do câncer, quando eu tava fazendo tratamento, eu comecei a escrever, eu comecei a ler tudo aquilo que eu escrevi, assim. Então eu revivi, tinha coisas que eu nem lembrava que eu tinha escrito. Entendi. E eu decidi, eu tô vendo que você fez um livro, você escreveu um livro, eu decidi escrever um livro pra entregar pros meus amigos, porque tinha mais de 60 páginas, eu nem tinha essa noção. Eu comecei a botar tudo pro Word, eu falei, nossa, eu tenho que entregar isso pra eles, porque realmente foi intenso, assim. E aí eu coloquei até um título, Caos e Cura. Porque foi mais ou menos o que eu vivi, porque é um caos viver isso. Nossa, tanta informação, tipo, e no processo também você fica muito fraco, você desmaia, você tem que fazer reposição de magnésio, transfusão de sangue, sabe? Mas ao mesmo tempo eu recebi amor de tanta gente. Meus amigos aqui da Irlanda, eles fizeram um grupo, e aí todo dia da minha quimio, no dia anterior, eles me mandavam uma carta com um buquê de flores, tipo, você seja forte e corajosa, e a gente tá com você, ou uma cesta de café da manhã, sabe? E eu sou muito grata a isso. Então, assim, eu me senti muito... Acolhida, eu me senti muito acolhida. Eu, assim, e aqui na Irlanda acaba que você tem... Eu, pelo menos, tenho amigos de todo quanto é lugar do mundo. Eu tenho amigo da Argentina, tenho amigo da Índia, e tenho amigo, minha família do Canadá, né? Então...
minhas amigas do México. E aí era engraçado, porque tipo assim, minha mãe tá orando pela Virgenzita de Guadalupe aqui no México. Ai, minha mãe tá aqui na Argentina. E aí minha amiga da Índia, minha mãe tá falando com Ganesha, Shiva, Ganesha. Gente, então assim, realmente... O céu parou pra te ajudar. Pois é, eu falei, todas essas mães orando por mim no mundo inteiro, não tem como eu não... E a minha mãe, né, que foi, nossa, do meu lado... não só minha mãe, meu pai. O seu namoro resistiu? Então, ele resistiu. Meu namorado, inclusive, foi lá no Brasil me visitar. Ele é irlandês, né? Mas tem 1 ano, 10 meses agora que a gente terminou. Mas durante o período resistiu. Ele ficou comigo. E hoje, assim, a gente é amigo, sabe? Eu quero... Legal. Ainda estamos num processo de... Vamos ficar amigo, mas ainda estamos... Claro, ainda tá muito cedo. Vamos respirar um pouquinho. Mas eu vou ser grata eternamente pelo Ethan, por ele ter ficado do meu lado nesse momento, é muito importante. Eu fico pensando nisso, assim, a pessoa tem um carinho ali com você pra sempre, sabe? Mesmo que você termine, mas viveu uma coisa ali com ela que não tem como. Sim. Vocês viveram juntos, né? Vivemos juntos, ele foi no Brasil, conheceu minha família, conheceu o Brasil. A vida sexual é afetada quando você tem câncer no útero? O que acontece? Pode ser afetada, mas você também tem... eles têm fisioterapia interna. Então, sim. Eu também não sabia de nada disso. Não, fisioterapia íntima? E aí a partir do momento que eu soube disso, antes de começar o tratamento, porque eu ainda estava fazendo todos aqueles exames, eu demorei 1 mês para começar o tratamento no Brasil. Eu já comecei a fazer a fisioterapia. Nossa, mas eu acho essa informação muito importante para todas as pacientes oncológicas. Sim, e é muito importante, porque nem os médicos, principalmente os médicos homens, eles não te incentivam a fazer isso. Pode ser que... não, se você quiser fazer, faça, mas não é uma coisa assim, muito divulgada, ainda mais se o médico for mais velho. Porque você vai passando por muitos médicos, e aí você vai observando, né? E médica não, façam. Médica mulher, faça. E pra mim fez muita diferença. Então, antes de começar o tratamento, eu fiz a fisioterapia. E aí a minha Aqui na Irlanda tem isso? Não sei. Eu não sei também. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Lá no Brasil, a minha sorte é que... A Luíse tem! Depois a Luíse passa pra gente contar. A Luíse tá hoje de babados Muppets. A gente fala com ela, mas vocês não conseguem ver. Bom, eu não sei como que funciona aqui, mas no Brasil, na verdade, eu tinha um plano... Outra coisa que aconteceu comigo, porque meu pai não deixou de pagar meu plano de saúde lá, mesmo eu morando aqui 5 anos, vocês acreditam? Caramba, hein? Aplausos pra esse pai aí, ó. Qual é o nome dele? Clóvis. Clóvis, mandou muito bem. Nessa acertou, Ele sempre falou, eu vou parar, se acontecer alguma coisa com minha filha lá, e aí imagina o dinheiro que é fazer em euros, coisas, não vou deixar ele, não deixou, e pra mim facilitou muito a minha vida. Nada se iguala no mundo ao sistema particular de saúde do Brasil, nada. Não. Então eu fiz a fisioterapia pélvica, né, que eles chamam. Antes, durante o tratamento você não pode fazer, porque pode ter rádio fica muito fininha a pele do canal vaginal. É muito desconfortável. Queima, né? E a bracterapia, que, meu Deus, é uma tortura. É mesmo? Eles não falam muito, mas é uma tortura, porque você fica lá deitado numa mesa de alumínio. Com a perna aberta, eles botam um caninho até o seu útero. Aí quando ele cutuca, que você tem que fazer assim, todo mundo sai da sala e aí fica a radiação 45 minutos. Com a perna aberta? Com a perna aberta e ele com a radiação dentro do seu útero. Então, assim, é bem desconfortável. Nossa, eu chorava, assim, ficava contando carneirinho, eu lembro, tentando pensar em coisa boa e as lágrimas caindo. Aí a médica fica te vendo numa câmera, né? E aí ela, Olivia, você tá bem? Já tá acabando. E assim, as lágrimas caindo, porque você não pode mexer, você não pode fazer nada. Não, a gente vai pra qualquer recurso. Eu fazendo radioterapia, eu ficava entediada. Aí teve uma vez que eu fiquei cantando Faroeste Caboclo na cabeça, porque era a música mais longa que eu conheço. Eu falava, cara, se eu cantar música curta vai acabar rápido. Aí eu fiquei, não tinha medo. O hino nacional brasileiro também é longo. O hino nacional, não pensei no hino. A Faroeste Caboclo. Não, a gente fica pensando em cada coisa, cara, umas teorias, assim. Vou fazer um teste pra saber se eu sou um ET. Sua cabeça voa, porque não tem com quem conversar. É muito doido. É você com você mesmo.
E você teve muito suporte dos seus amigos, então você já falou isso, né? Tive muito suporte, mas ao mesmo tempo é uma batalha muito grande na sua mente. É uma batalha solitária. Eles ajudam até onde eles podem, depois é você com você mesmo. Exatamente. E é uma batalha mental todos os dias, assim, sabe? Você tem que acreditar no processo, acreditar que... Não se guiar por estatísticas. Não se guiar por estatísticas. Eu tentei o máximo não pesquisar, então também não. Eu tava bem, assim... Mas, assim, hoje eu converso com meus amigos, quando eu voltei, eles foram me buscar no aeroporto, assim, eu nunca tinha visto o Arthur chorar, nunca imaginei. Ele chorava de soluçar a Bárbara, todo mundo me encontrou e todo mundo disse, você tá aqui. E aí eles falaram, a gente tava com medo de te perder. Eu nunca me posicionei, nunca olhei no ângulo deles, né? Ser um amigo de um paciente oncológico. Eu estava tentando me salvar. A sua dor. Né? Mas hoje eu vejo, assim, que também foi muito difícil pra eles. Nossa, foi muito difícil pra eles, pra todo mundo, né? E muda a sua visão de vida depois de ter um câncer? Muda. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, assim, sabe? Eu acho que hoje olho pra trás, eu acho que eu lidei muito bem, né? Por mesmo tudo que eu passei, eu tentei fazer coisas que eu gostava, como me envolver com arte, né? Ou escrever tudo que eu tava sentindo, ou tentei desenhar, sabe? Eu recebi as flores, eu tentava fazer desenho das flores que eu recebi dos meus amigos. Tentava conversar com todo mundo e sempre falar exatamente o que eu tava pensando e ter essa troca real e verdadeira com as pessoas que eu estava conversando, e você tem que acreditar no processo, assim, sabe? Então, foi complicado, mas eu, se tivesse que dar um conselho, seria: acredite no processo, acredite que Deus tem um propósito realmente pra você, sabe? Que você tá aqui pra experimentar nessa vida, e todo mundo vai passar por isso. Eu passei com 32 anos. 36, 32 foi quando eu cheguei. Com 36 anos, e talvez alguém vai passar com 50 ou com 80, entendeu? Mas todo mundo vai passar por um processo de uma dor, de uma perda, de uma doença. Com 80 anos ou com 30. A gente tem que se conscientizar dessa doença, porque realmente a tendência, tem alguns estudos assustadores que mostram que daqui a alguns anos, uma a cada 2 pessoas vai ser diagnosticada com câncer. Por causa da alimentação, estilo de vida. Eu tô botando fé na AI, que tá todo mundo descobrindo. Eu acho que vai dar bom daqui a um pouco, né? Vamos descobrir, a gente não vai pensar na notícia. Vai ter vacina contra o câncer. Você não vai tomar vacina, não vai ter mais risco de ter câncer. Sim. E se alguém sentasse com você hoje e falasse que acabou de ser diagnosticado, o que você falaria? Exatamente isso. Tipo assim, se fosse a Olivia do passado, eu ficaria em choque, me sinto muito, né? Tentaria... Você vai morrer! Não, você vai morrer, mas tipo, abraçaria, daria o meu amor. Mas assim, hoje que eu passei por isso, eu tenho muito mais propriedade pra falar, vai dar tudo certo, foca na sua mente. Tem mais propriedade pra falar forte. Eu tenho mais propriedade pra falar. Eu sei, vai dar certo, eu sobrevivi, sabe? Faça isso por você. Faça, que é um processo que você tem que passar e que vai passar. Legal. Porque quando você tá lá, você fica assim, eu só quero... Porque parece assim, 5 químios não é tanto. Meus amigos já estão acabando, mas na época você passando todos os dias, doente. Não dá. 5 mas ao mesmo tempo você tem que falar... É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. E lá eu falava assim, não, calma, vai passar. Mas tem um momento que você... Será que vai passar mesmo? Meu Deus, eu não quero passar por isso de novo, tem que passar. Pra mim, a pior parte era assim, eu fazia quimioterapia a cada 21 dias, porque a minha quimioterapia era muito forte. Aí, os sintomas começavam a aparecer 24 horas depois da quimioterapia. Eu terminava a quimio meio-dia do dia seguinte começavam os sintomas, e eu ficava 5 dias querendo morrer e 15 dias sobrevivendo. Quando começavam os sintomas, eu já entrava em pânico, porque eu já sabia o que estava por vir. Entendeu? Porque era aquela sequência. Não, era horrível. Pra mim, não indico pra ninguém, não. O meu foi diferente. A minha químio, no dia da químio, eu ficava muito acordada. Eu não conseguia nem dormir. Acho que eles me davam muito corticoide. Era um monte de remédio junto, né? Você fica 5 horas lá. E aí... eu não conseguia dormir. Foi esse momento que eu me envolvi com a arte, porque eu ficava deitada, meu olho nem fechava, e eu ficava assim, quando você dorme,
quando você não consegue dormir, você pensa em coisa boa? Não, você só pensa besteira, você só pensa tratando um câncer, então. Você só pensa besteira. Então, escrever tudo aquilo que tava na minha cabeça foi bom. E aí no segundo dia eu tava bem. E aí era o dia que eu saí com minhas amigas pra comer um churrasquinho. Ou saí pra comer um caranguejo ou alguma coisa assim, sabe? Eu podia comer normalmente. E aí no terceiro dia, aí eu não conseguia. Aí eu virava uma plantinha. No sofá. Uma plantinha que ficava ali, não conseguia me mexer até. E aí era toda semana a químio, uma vez por semana. Nossa. E aí. E aí você ia até quando? Depois do terceiro dia? Aí ficava a plantinha, virava uma plantinha, sei lá, no terceiro dia, aí. Até 3 dias depois, aí tinha químio de novo, aí eu acordava. Entendi. Aí eu ia fazendo assim, ia caindo, entendeu? Foram 6 químios, no final eles falaram que no começo eram 5, mas eles decidiram fazer mais uma no final, quando eles falaram, vai fazer mais uma, por favor, não. Eu chorava de solução, não quero. Te entendo. Nossa, foi E horrível. Como é que você descobriu a comunidade? Menina, sabe... Quando eu vi, já estava no grupo. Foi no Facebook. Não, como alguém me falou que tinha uma comunidade Amor Simples, eu não lembro quem foi agora. E aí eu procurei no Facebook. Tava lá. E aí eu cliquei e aí já entrava no WhatsApp. E aí eu falei com a Márcia veio falar comigo, né? Inclusive ela tinha falado do podcast, mas isso, acho que o podcast nem tinha acontecido ainda, né? O Igor, que foi o idealizador, tá, gente? O Igor, ele desencarnou em decorrência do câncer. Então a gente acha que ele tem que estar aqui presente. Afinal de contas, ele deu a ideia, né? Sim. Eu tô feliz de estar aqui, tô feliz de poder compartilhar. É uma experiência dolorosa, mas... transcendental também. Transcendental. Você sabe que quando eu raspei minha cabeça, eu fiquei muito mal. Falei pra você antes da gravação, pra mim não foi uma coisa, assim, tranquila. Mas eu descobri na época que os budistas, eles raspam a cabeça porque te conecta com o mais alto. Então eu levei pra esse lado, sabe? Falei, então tá bom, então... Pois mas é a batalha da mente que você sempre tem que levar pra não. Vou levar pro lado que o budismo... virei budista. Mas é complicado mesmo, vou andar na rua fingindo que eu sou uma monja. Quando eu tive o diagnóstico, eu levei o Arthur comigo, né? E aí elas me falaram e elas continuaram explicando. Eu não consegui mais ouvir nada, minha cabeça só ficava, meu cabelo vai cair? Olha aqui, parece fútil. Não é fútil. Mas aí na hora, assim, eu adoro meu cabelo, sempre tive muito cabelo. Gente, é a moldura do seu corpo, é a sua personalidade, é a sua essência, não é fútil. Sim, a minha sorte é que o Arthur tava lá, quando a gente saiu, eles falaram isso, aí ele ligou pros meus pais, e explicaram tudo pros meus pais. Porque assim, eu ainda tava assim, em estágio, você sai meio num... Sei lá, eu tô sonhando, isso tá acontecendo comigo, sabe? Eu tenho os apagões de memória, assim, que eu não consigo lembrar o que aconteceu, sabe? Eu fico feliz que eu escrevi, assim, porque... Posso ler? Será que eu deveria ler um trechinho. Você pode me dar meu celular? Enquanto a Olivia procura o trecho dela, eu queria falar pra vocês sobre o livro 208 Dias, um livro que foi escrito por 4 pacientes oncológicos, eu sou um deles, e a renda desse livro é toda pra a instituição do câncer, que ajuda pacientes oncológicos que não têm dinheiro pra pagar um plano de saúde no Brasil. Agora a Olivia vai dividir com a gente aí. Na verdade, eu nem pensei dela. É porque eu escrevi eu botava um título, como eu estava me sentindo na hora, eu escrevia. Então, assim, legal. Eu só fui ler um ano depois. Que tá sendo agora. Eu tô relendo, né? Então legal. Tem coisas que eu não lembro. Entendi. Então eu só vou ler um capítulo aqui. Capítulo 13, Sufoquei. A ideia de que eu ia controlar meu corpo e curar a mim mesmo com pensamentos positivos se dissipou por um momento. Ontem, sem controle nenhum sobre meu corpo, eu desmaiei. Me senti tão insignificante. Comecei a me questionar, e se tudo isso não der certo? Não sou eu que estou no comando mais? Mas será que algum dia eu já estive? A dor veio. Eu deixei visitar. Mas agora eu estou deixando ir. Não posso guardar isso em mim. A gente não está vivendo para sofrer para sempre. O pensamento negativo é uma punição para a minha mente. Então eu deixei ele ir. Amanhã será a segunda químio. Estou com medo, mas eu sei que eu vou me curar novamente. Então eu comecei a ler e foi muito profundo as coisas que eu escrevi, sabe? E eu falei, será que eu não deveria botar isso e entregar para meus amigos, para minha família? Então
eu tô nessa fase meio que relendo tudo que eu escrevi e tô ainda vivendo um momento, assim, sabe? Sim, comigo mesmo, pós-câncer, sabe? Na remissão. Porque você tem a resposta, você está curada, mas ainda você tem um processo. Mas a gente tem a resposta, você está curado, mas a gente tem a mensagem de que a gente não controla nada. Sim. Então, assim... Intenso, né? Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Tem alguma parte da sua história que você esqueceu de nos contar? Acho que ela ficou completinha, né? Eu acho que ficou bem completa. Acho que eu contei, assim, resumidamente, né? Porque a história é longa. Não dá. Mas resumidamente eu acho que eu contei bastante coisa. Essa foi a história da Olivia, gente. A gente agradece muito a audiência de vocês e até o próximo episódio. Até mais, pessoal.